Você já parou para pensar no que acontece quando o mercado financeiro de uma nação entra em colapso? Imagine milhões de pessoas desempregadas, bancos falindo e o futuro da economia mundial pendurados por um fio. Esse cenário não é apenas uma hipótese, foi a realidade sombria da grande crise de 1929, um dos momentos mais devastadores da história econômica mundial. A Grande Depressão, como ficou conhecida, começou com o colapso da Bolsa de Valores dos Estados Unidos em 24 de outubro de 1929, um evento chamado de Quinta-feira Negra. Mas seus efeitos não se limitaram ao território norte-americano. Com a globalização dos mercados, o impacto econômico e social dessa crise rapidamente se espalhou pelo mundo todo, afetando países de todos os continentes. Porém, o que realmente desencadeou esse desastre e por que ele foi tão devastador? Como suas repercussões ainda ecoam na economia global até hoje. Compreender a história desse colapso não é apenas importante para os estudiosos ou economistas, mas também é uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que deseja proteger sua carteira de investimentos. A história do mundo é repleta de ciclos financeiros. Inclusive, Howard Marks, um dos maiores investidores do mundo, escreveu um livro bem interessante sobre o assunto chamado Ciclos Econômicos. Ray Dalio, dono do maior fundo de investimento do mundo, também escreveu um livro que aborda os ciclos. Esse livro se chama A Ordem Mundial em Transformação. Não é à toa que dois dos maiores gestores de patrimônio do mundo falam amplamente sobre ciclos. Conhecer os sinais de crises passadas nos ajuda a identificar padrões que podem se repetir no futuro. Nesse documentário, vamos mergulhar a fundo nos detalhes da crise de 1929, começando com as causas por trás do colapso da Bolsa e seus efeitos imediatos, para que a gente possa extrair lições valiosas, tanto para entender a economia, quanto para proteger os nossos próprios investimentos. Agora que você já entendeu um pouquinho da dimensão da crise de 1929, crucial a gente investigar o que levou esse colapso devastador. Por trás da grande queda havia um cenário econômico que parecia promissor, mas escondia riscos profundos que só se tornariam evidentes tarde demais. O primeiro grande culpado foi a especulação excessiva, que cresceu de forma alarmante durante a década de 1920, inflando o mercado de ações com expectativas irreais de crescimento contínuo. Durante esse período, o mercado de ações nos Estados Unidos parecia ser uma fonte inesgotável de riqueza. Investidores compravam ações com dinheiro emprestado, utilizando um mecanismo chamado de comprar à margem. Isso significava que eles só precisavam colocar uma pequena porcentagem no valor da ação, com o restante financiado por bancos ou corretoras. A ideia era que o preço das ações continuariam a subir, permitindo que esses investidores pagassem seus empréstimos facilmente, além, claro, de obterem lucros consideráveis. Contudo, essa estratégia deixou o sistema extremamente vulnerável. Se as ações caíssem, o valor dos colaterais não seria suficiente para cobrir as dívidas, gerando uma reação em cadeia de vendas desesperadas. Outro fator importante foi a abundância de crédito fácil na economia. A década de 1920 foi marcada por uma grande expansão do crédito, que permitiu que tanto as empresas quanto os investidores tivessem acesso a fundos muito baratos. Os bancos estavam concedendo empréstimos indiscriminadamente para investimentos especulativos, sem exigir garantias sólidas. Isso criou uma bolha artificial no mercado, com os preços das ações se distanciando dos fundamentos econômicos reais das empresas, o famoso valor intrínseco. Além disso, falhas na regulamentação financeira contribuíram para o desastre. Durante essa época, não havia um controle rigoroso sobre o mercado financeiro,
O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, não conseguiu adotar políticas monetárias eficazes para conter o crescimento da bolha. Em vez de tentar frear a especulação, o Federal Reserve manteve taxas de juros relativamente baixas artificialmente durante boa parte dos anos 1920, o que apenas alimentou ainda mais o otimismo excessivo e a alavancagem descontrolada. Os bancos poderiam emprestar dinheiro sem ter garantias reais em seus depósitos. Por fim, a falta de coordenação global entre os mercados financeiros internacionais e a independência das economias que precisavam dos Estados Unidos também tinha um papel relevante. À medida que a economia norte-americana se tornava o centro financeiro global, o destino de várias economias internacionais, especialmente as europeias, ficou interligado com o sistema financeiro dos Estados Unidos. Quando o crash ocorreu, os efeitos foram sentidos globalmente, deixando ainda mais claro o impacto negativo da crise. No final de 1929, os sinais de que algo estava errado já vinham aparecendo. As ações estavam supervalorizadas e o crescimento das empresas não acompanhava o ritmo da alta dos preços das ações. Mas foi na Quinta-feira Negra, em 24 de outubro de 1929, que tudo veio à tona. Naquela manhã, um evento específico desencadeou o pânico. Grandes investidores que estavam um pouco mais atentos em relação ao risco crescente de uma bolha começaram a vender suas ações em grandes quantidades. Isso assustou o mercado. A venda em massa rapidamente levou a uma queda acentuada dos preços. Com o pânico instalado, mais investidores, incluindo muitos que haviam comprado ações com dinheiro emprestado, entraram na onda de vendas para evitar perdas maiores. Como resultado, mais de 12 milhões de ações foram vendidas em um único dia. Algo sem precedentes até então. Isso gerou um efeito dominó. Os preços das ações caíram rapidamente, o que levou a ainda mais pânico e vendas forçadas. Muitos investidores não tinham como cobrir suas dívidas por causa das compras à margem. E os bancos, que já estavam expostos ao mercado, não conseguiam controlar a situação. Eles não tinham mais como segurar o pânico desenfreado. Então, dessa forma, esse pânico ele não conseguia ser contido. Mesmo com tentativas desesperadas de bancos e corretoras para estabelecer o mercado, eles injetaram dinheiro, comprando ações para tentar frear a queda. Mas a confiança já havia sido destruída. Essa perda de confiança foi o que realmente marcou a Quinta-feira Negra. As vendas e o desespero tomaram conta do mercado, criando o primeiro grande marco no colapso do mercado financeiro em 1929. 5 dias depois, em 29 de outubro de 29, a situação piorou ainda mais na Terça-feira Negra, quando o mercado entrou em queda livre novamente. Os preços das ações despencaram, caindo mais de 30% em questão de semanas, arruinando investidores e levando muitos bancos à falência. Com isso, o que começou como um ajuste no mercado de ações se transformou em uma crise econômica global de grandes proporções. As quedas devastadoras de 1929 foram apenas o início. O colapso da bolsa desencadeou uma série de eventos que impactariam não apenas o mercado financeiro, mas a vida de milhões de pessoas comuns. O efeito cascata da crise logo se traduziu em um desemprego em massa, com empresas fechando as portas ou drasticamente reduzindo suas operações. Milhões de trabalhadores perderam seus empregos. Em 1933, o pior momento da crise, cerca de 25% da força de trabalho dos Estados Unidos estava desempregada. Uma situação que parecia sem saída. Além do desemprego, as falências bancárias se tornaram uma epidemia. Entre 1929 e 1933, milhares de bancos americanos faliram. Para milhões de famílias, isso significou a perda total de suas poupanças. Naquela época, não havia um sistema de seguro de depósitos como temos hoje, que resultou a ruína de inúmeras pessoas que haviam confiado seus fundos às instituições bancárias. Com o colapso econômico, a miséria se espalhou rapidamente.
Hoovervilles, como ficaram conhecidas as favelas improvisadas, começaram a surgir em todo o país. Essas comunidades informais abrigavam os milhares de desalojados que não tinham mais onde morar, batizadas com ironia em homenagem ao presidente Herbert Hoover, que muitos culpavam pela falta de ação diante da crise. E o impacto não parou por aí. As tensões sociais aumentaram drasticamente. Embora seja importante lembrar que a crise afetou a sociedade como um todo, a dura realidade gerou um aumento de protestos e movimentos sociais. Greves trabalhistas e manifestações tornaram-se comuns, com muitas pessoas exigindo uma resposta governamental mais forte para combater a miséria crescente, já que a população paga imposto. Olhando além das fronteiras americanas, a crise rapidamente se espalhou para outros países. Economias ao redor do mundo, especialmente aquelas que dependiam fortemente das exportações dos Estados Unidos, entraram também em recessão. Países como Alemanha e Reino Unido sentiram os efeitos diretamente, com suas indústrias e mercados sendo profundamente afetados pela queda de demanda global. Na crise de 1929, a gente teve uma transformação e uma depressão global, evidenciando o quanto as economias já estavam interligadas na época. Diante do caos social e econômico gerado pela crise, era evidente que algum tipo de ação deveria ser tomada. No entanto, no início a resposta foi bem lenta e ineficaz. O então presidente, Herbert Hoover, acreditava firmemente que a crise era uma fase passageira e que a economia ia se ajustar por conta própria. Hoover chegou a implementar algumas medidas, como a Smoot-Halloway Tariff, que aumentava basicamente as tarifas de importação na tentativa de proteger a indústria interna americana. E a gente já sabe no que deu. Essa decisão só piorou a situação, desencadeando retaliações de outros países e prejudicando ainda mais o comércio americano e o comércio global. Com o agravamento da crise e a crescente insatisfação da população, ficou claro que as medidas do governo Hoover haviam fracassado. Isso abriu caminho para a eleição de Franklin D. Roosevelt em 1932. Roosevelt chegou ao poder com a promessa de reformas econômicas radicais e uma nova maneira de lidar com a crise. Seu governo rapidamente implementou uma série de programas e medidas que ficaram conhecidas como o New Deal. O New Deal foi um pacote de políticas que visava criar empregos, regular o sistema financeiro e garantir uma rede de segurança social para os mais afetados pela crise. Entre as ações mais significativas estava a criação de empregos públicos por meio de projetos de infraestrutura, como a construção de estradas, barragens e pontes, o que ajudou a empregar milhões de trabalhadores. Além disso, o governo implementou novas regras para o setor bancário e para o mercado de ações, tentando restaurar a confiança do sistema financeiro. Outra peça fundamental do New Deal foi a criação de programas de seguridade social, oferecendo um certo suporte para idosos e desempregados. Isso foi uma mudança relativamente dramática em relação à postura do governo anterior e mostrou que o Estado estava um pouco disposto a intervir diretamente para melhorar as condições de vida da população. Lembrando que a crise foi criada por políticas do próprio Estado. Embora o New Deal tenha ajudado a mitigar os piores efeitos da crise e dar um alívio para milhões de americanos, a recuperação total da economia só viria anos depois, com um impulso gerado pela Segunda Guerra Mundial. O esforço de guerra reativou a produção industrial e criou milhões de novos empregos, finalmente tirando os Estados Unidos da Grande Depressão. Por conta da crise e a implementação do New Deal, uma série de novas ideias econômicas começou a aflorar nos Estados Unidos e no mundo afora, claro. No centro dessa discussão estavam dois dos maiores economistas do século XX, John Maynard Keynes e Friedrich Hayek. Suas teorias, que ofereciam visões opostas sobre como lidar com crises econômicas, não só influenciaram as políticas daquela época, mas também continuam a moldar o pensamento econômico até hoje. De um lado,
Keynes acreditava que o problema da Grande Depressão era a falta de demanda agregada, ou seja, não havia consumo suficiente para manter a economia girando. Segundo Keynes, quando o setor privado não consegue estimular a economia, cabe ao governo entrar em ação. Para Keynes, a solução para crises econômicas como a de 1929 estava em gastos públicos massivos. Ele defendia que o governo deveria investir em projetos de infraestrutura e criar programas de emprego, mesmo que isso resultasse em déficit fiscal. A ideia era simples: colocar dinheiro nas mãos das pessoas para que elas voltassem a consumir, estimulando a economia e restaurando o crescimento. As políticas de Roosevelt e o New Deal foram fortemente influenciadas por essa linha de pensamento do Keynes. Agora, do outro lado do debate estava Friedrich Hayek. Ele e alguns outros economistas, como Milton Friedman, viam a crise de uma maneira bem diferente. Hayek argumentava que a crise não foi causada por uma falta de demanda, mas sim por interferências governamentais e políticas monetárias equivocadas. Segundo Hayek, o Federal Reserve havia contribuído para a criação da bolha, ao manter as taxas de juros artificialmente baixas, incentivando o excesso de crédito e trazendo, claro, especulação. Quando o governo tenta intervir na economia, segundo Hayek, ele acaba criando distorções que só agravam o problema a longo prazo. Para Hayek, o mercado deveria ser deixado para se autoajustar, com o mínimo de intervenção governamental possível. Esse debate entre visões de Keynes e Hayek representou duas das abordagens mais radicais em termos de polaridades em relação a como lidar com as crises econômicas. Enquanto Keynes viu o governo como uma força necessária para corrigir as falhas do mercado, Hayek defendia que o próprio governo muitas vezes era a origem dos problemas. O que você acha? Deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião. Essas teorias influenciaram fortemente as políticas econômicas, não apenas durante a Grande Depressão, mas em diversas crises que vieram depois. Apesar dos esforços do New Deal terem aliviado alguns dos efeitos devastadores da Grande Depressão, a verdadeira recuperação econômica dos Estados Unidos só viria com um evento de proporções globais, Segunda Guerra Mundial, como a gente falou anteriormente. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, em 1941, a demanda por produção militar explodiu. Fábricas que antes estavam fechadas ou operando com capacidade mínima voltaram à ativa, criando milhões de empregos. A necessidade de suprimentos para o esforço de guerra, desde armamentos até alimentos e veículos, finalmente tirou o país da Grande Depressão, revitalizando a economia americana de maneira nunca vista antes. A guerra criou um cenário de pleno emprego, com a economia funcionando a todo vapor para apoiar os militares. Essa massiva injeção de dinheiro e trabalho na economia americana gerou o crescimento necessário para recuperar as perdas dos anos anteriores. Foi apenas nesse momento, quase uma década após o início da crise, que os Estados Unidos puderam finalmente dizer que haviam superado a Grande Depressão de 1929. Contudo, mesmo após o fim da guerra e a recuperação econômica, muitas das reformas introduzidas lá no New Deal continuaram a moldar a economia dos Estados Unidos. Algumas delas, como a criação da Seguridade Social, um programa que dá suporte financeiro para os aposentados, ainda estão presentes no sistema econômico dos Estados Unidos. Além disso, as regulações financeiras criadas para prevenir futuras bolhas especulativas e evitar colapsos bancários também se tornaram alguns dos pilares importantes das políticas econômicas no país. A crise de 1929 deixou algumas lições bem importantes que perduraram até os dias de hoje. Elas nos mostram como políticas mal sucedidas pelo governo, como taxas de juros artificiais e créditos concedidos de forma irresponsável, podem ter efeitos perigosos em uma economia. A crise também ensinou a importância de uma regulação bancária sólida, de políticas que não atrapalhem a estabilidade do sistema financeiro. Os bancos não podem emprestar dinheiro assim como eles quiserem, não podem criar dinheiro do zero como eles quiserem, eles precisam ter responsabilidade. Outro ponto vital foi a compreensão de que uma coordenação entre política fiscal e monetária
essencial para evitar desastres econômicos semelhantes para os próximos anos. Essas lições continuam a ser relevantes, especialmente quando olhamos para crises recentes, como a crise de 2008, que foi uma crise sem precedentes no setor imobiliário. Talvez o ponto de aprendizado mais relevante seja que a crise serve como um alerta para os governos e para nós investidores. A alavancagem excessiva e a falta de controle podem rapidamente transformar uma economia que está em crescimento numa verdadeira catástrofe. Por esse motivo, é essencial entendermos suas causas e, principalmente, aplicar as lições aprendidas para evitar que os erros semelhantes se repitam. A história da Grande Depressão também nos mostra que, por mais difícil que seja uma crise, existem caminhos para a recuperação. Por esse motivo, é essencial entendermos suas causas e, principalmente, aplicar as lições aprendidas para evitarmos que erros semelhantes se repitam. A história da Grande Depressão também nos mostra que, por mais difícil que seja uma crise, sempre existem caminhos para a recuperação. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações.